Este é o Fair Tópicos no Fair Mormon Podcast. O título do artigo desta semana é Assuntos Desafiadores e Como Guardar a Fé, parte 7, por Michael R. Ash, traduzido por Paulo Magnani e lido por Márcia Denardi. Este artigo foi usado com a permissão do autor e do Deseret News. Outros artigos de Michael Ash podem ser encontrados no DeseretNews.com. Em psicologia, a teoria da dissonância cognitiva ajuda a explicar como as pessoas lidam com informações conflitantes. Cognições são pensamentos e dissonância significa desarmonia. Quando os pensamentos entram em conflito, eles estão sem harmonia. Às vezes nós temos pensamentos conflitantes e não os percebemos ou não nos preocupamos com eles. A dissonância cognitiva acontece quando nos preocupamos com informações conflitantes. Como esse conflito pode gerar desconforto intelectual, emocional e até mesmo físico, nós naturalmente fazemos escolhas que aliviarão esse desconforto. O nível de desconforto que sentimos está diretamente relacionado ao quão importante nós consideramos ser o assunto. Se, por exemplo, você descobrisse que suas ideias sobre o estilo de roupa ou a cor do cabelo de Joseph Smith estavam incorretas, você provavelmente não teria um ataque do coração. Se, no entanto, descobrisse algo que considerasse ser evidência de que Joseph Smith foi uma fraude, você poderia ficar emocionalmente abalado ou até mesmo fisicamente doente. Inconscientemente, geralmente escolhemos uma de 4 formas de se reduzir o estresse psicológico. Primeiro, ou rejeitamos a nova informação, a cognição em conflito, como falsa. Segundo, rejeitamos a nova informação como não importante. Terceiro, rejeitamos velhas crenças em troca da nova informação. Ou quarto, adicionamos informação, cognição, para validar nossa crença original. Analisemos o primeiro, rejeitar a nova informação como falsa. A maioria dos membros simplesmente rejeita a informação anti-mormon como falsa e considera que seus argumentos são falsos e que estão fora de contexto. Essa é frequentemente uma abordagem válida, já que muitos argumentos anti-mormon são totalmente fabricados ou são informações tiradas de seu contexto original. Segundo, rejeitar a nova informação como não importante. Nós podemos concluir que tal descoberta que abala a fé é irrelevante quando comparada a outras crenças religiosas mais importantes. Nós podemos corretamente sentir que nossa aceitação ao Evangelho é baseada em um testemunho espiritual e pesaria mais a nossa convicção espiritual do que fontes que não confiamos plenamente. A maioria de nós não tem o tempo, a energia e os recursos para pesquisar por respostas para cada acusação. Então, geralmente, acaba sendo natural colocar de lado informações conflituosas como não importantes quando nós já temos a convicção de que a igreja é verdadeira. As opções 1 e 2 geralmente estão acompanhadas de uma rejeição a literaturas anti-mormon e normalmente são compelidas por emoção, possivelmente alimentadas por experiências espirituais, ao invés de um sério exame a respeito dos assuntos. Embora nossas conclusões possam ser corretas, neste caso, que a igreja é verdadeira apesar das afirmações anti-mormons, as 2 primeiras opções geralmente reforçam a crença original, sem uma investigação aberta e mais rigorosa sobre as cognições em conflito. Entretanto, é importante mostrar que a maioria das pessoas, às vezes, se baseia em emoções e não em lógica quando tomam decisões importantes. Terceiro, mudar as crenças ou as cognições. Algumas pessoas são incapazes de tratar descobertas geradoras de dúvidas como falsas ou irrelevantes. A ansiedade é intensa demais para ser ignorada. A conclusão pode ser uma mudança de crenças antigas para a aceitação de novas crenças, basicamente aceitando a informação anti-mormon como verdadeira e concluindo que a igreja é falsa. Quando alguns membros deixam a fé, eles evitam novas dissonâncias cognitivas, colocando de lado evidências que favoreçam os argumentos da igreja. Eles geralmente rejeitam argumentos pró-Sud, da mesma maneira pouco racional com a qual muitos membros rejeitam literatura anti-mormon nas 2 outras formas anteriores. Eles concluem que seu testemunho Sud passado ou era falso, nada mais do que emoções, ou o testemunho é rejeitado como irrelevante. Não pode competir com o que ele vê agora como evidência contra a crença. Assim, como alguns dos fiéis de comportamento semelhante, eles frequentemente rejeitam literatura que seja contrária às suas crenças, ou, nesse caso, à sua descrença. Em outras palavras, eles evitam evidências que fortaleçam argumentos Sud. Quarto, adicionar cognições ou informação para validar a crença original.
Informação adicional de apoio pode mudar o peso da evidência para incliná-la a favor das nossas crenças originais. Diversos críticos, por exemplo, alegam que as placas do Livro de Mórmon não poderiam ter sido feitas de ouro, porque elas teriam sido pesadas demais para Joseph Smith carregá-las enquanto corria de ladrões pela floresta. Quando adicionamos à cognição, no entanto, que as placas eram ditas ouro em aparência e que mesoamericanos antigos usavam metais que pareciam ouro, mas que pesavam menos do que ouro sólido, descobrimos que a cognição anti-Mórmon não pesa mais e nem se iguala à cognição pró-Mórmon. Para adicionar cognições, frequentemente é necessário que haja uma mudança de paradigmas ou a disposição de se ver as coisas de forma diferente. Nós teríamos que reconhecer, por exemplo, que as placas de ouro não precisavam ser feitas de ouro puro para serem chamadas de placas de ouro. Joias de ouro, por exemplo, são tipicamente 58% ouro e 42% outros metais. Algumas mudanças possíveis de paradigmas e cognições de apoio adicional serão os tópicos dos futuros artigos desta série. Obrigada por acompanhar este episódio Fair Tópicos. Esta é uma produção da Fair Mormon. As opiniões expressas neste podcast não são necessariamente a visão da Fair Mormon ou de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Inscreva-se em nosso canal e nos ajude a aumentar a popularidade deste podcast, compartilhando com seus amigos. Obrigada e até o próximo episódio Fair Tópicos.